Meu nome é Thales Duarte e eu estou aqui para a gente começar mais um tutorial da Pixelix. O tutorial de hoje, na verdade, nós vamos trabalhar um pouquinho com a questão de efeitos um pouco diferentes, aí, menos tradicionais, né, mas que muita gente com certeza tem dúvida que gostaria de fazer. Então o que a gente vai fazer? Eu peguei uma imagem como essa aqui, certo? De uma moça, enfim, tá? Lembrando aquela questão da feiticeira, feitiçaria e coisas que as pessoas gostam de fazer, tá? E para trabalhar justamente com ela. Então eu selecionei ela, peguei mais algumas imagens de fogo para que a gente pudesse trabalhar e chegar nesse efeito aqui. Então o tutorial de hoje é justamente para que a gente chegue nesse efeito aqui, né? Esse efeito de imagem, de fogo, enfim, dá um efeito bem bacana, tá? Olha a diferença. Então a gente começa com isso e chega nesse resultado aqui. É um tutorial relativamente rápido, né? Eu sugiro que todo mundo dê uma olhada, vê o que acha, vê se gosta. E aí aproveite para entrar no nosso canal, curtir mais algumas coisas. Estando todo mundo à vontade, vamos para começar a videoaula. Espero que gostem. Bom, agora que a gente já está ambientado, vamos começar. Eu selecionei então novamente mais de três imagens, todas relacionadas a fogo. Selecionei a imagem do personagem que nós vamos trabalhar hoje desse tutorial. Então, como esse tutorial é mais voltado para a questão de efeitos de fogo que podem ser utilizados, efeitos, isso aqui vai ser um pouco mais básico, um pouco mais objetivo, mas é para mostrar o que deve ser feito quando você for fazer um efeito de fogo, o que deve ser lembrado. Então, para nós começar, eu vou começar utilizando então imagens. Aqui eu peguei imagens de fogueira, de fogo mesmo, né? E vamos começar adicionando essas imagens por cima do elemento da foto, certo? Então adicionamos ele basicamente aqui por cima, né? Vamos fazer a parte de recorte. Então quando você utiliza uma imagem principalmente de fogo, é sempre importante que ele esteja muito bem mesclado com o ambiente em si, que ele esteja muito bem colocado dentro da imagem que foi escolhida, né? Então aqui eu selecionei uma imagem que de fato preenchesse isso aí que eu precisava, né? Então dentro disso aqui a gente pode ir duplicando, tá? Aqui eu vou dar um liquify nele, porque eu acho que seria interessante justamente para criar uma diferenciação entre o fogo original, entre a primeira imagem, né? Eu estava trabalhando ali, e aí eu criar algumas outras chamas aqui, utilizando a mesma camada. Aliás, a mesma imagem. Certo? Então aqui eu vou criar algumas coisas. Aqui acabou ficando sobrando muito pouco. Nesse momento é mais interessante, ao invés de editar aquela lá, de repente adicionar uma outra. Então vamos pegar uma outra imagem aqui e vamos jogar por cima. Ó, o que vai acontecer? Pelo que eu estou vendo aqui, nós poderíamos trabalhar de duas formas. Esse aqui poderia ser o fogo principal, né? Essa segunda que eu adicionei, ou esse aqui poderia ser o fogo principal. Ou então, o que eu estou vendo aqui é que talvez uma ideia que fique mais interessante que todas essas, certo? Seja de fazer o contrário, colocar essa imagem aqui, essa nova que eu adicionei de repente por cima. Então sempre pensa no seguinte, ó, fogo é uma coisa muito sutil, as chamas do fogo são uma coisa muito sutil. Evita sobrepor várias chamas assim quando estiver fazendo, principalmente quando elas forem em sentidos contrários, porque isso tende a criar um efeito muito falso, digamos assim, de fogo. Então tenta sempre usar o fogo no mesmo sentido, porque quanto mais perfeito ficar, menos vai parecer que é falso o efeito. Sempre lembra desse tipo de coisa, sempre fala nos tutoriais que tu sempre tem que ver o que de fato, que eu vou fazer diferente, o que de fato torna o efeito real, né?
A ideia de quem está manipulando a imagem é fazer esse efeito ficar real. Então, tudo que tu puder fazer para que isso aconteça tem que ser feito. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou deletar essa parte de fora aqui, ó, para que ela não sobreponha a outra parte. Simplesmente porque eu acho que ela coube melhor nesse caso. Ó, então aqui a gente consegue adicionar um efeito como esse. Um pouquinho. Então parece que é um globo, né? Um globo de fogo. Aqui a gente dá um smudge para não ficar muito certinho. Aqui fora. Aqui na imagem principal, vamos duplicar ela, a gente pode dar uma clareada nisso aqui. Bom, isso aqui, esse branco que vocês estão vendo aqui, ó, ele é um caminho falso. Por quê? Porque tu imagina um negócio pegando fogo e aquele tom de branco por cima de tudo. Vou fazer o seguinte, vou criar um efeito aqui amarelo por cima disso. Ó, vou tentar usar tons que tornem isso aqui de fato uma bola de fogo. Né? Aqui agora ficou estranho, esse efeito ficou muito diferente nesse ponto. O que a gente pode fazer então para tornar isso uma coisa melhor? Eu acredito que o mais interessante aqui seja esfumaçar um pouquinho. Tudo mais um pouco, né? Ainda o efeito não está como eu quero. Deixa eu tentar ver o que pode ser que esteja acontecendo. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um blur aqui por cima. Aqui, esse ponto aqui, que é o que eu não estou gostando muito, ele está com uma aplicação, ele está aplicando aqui por cima. Vamos tentar fazer um pouquinho diferente, vamos escurecer isso aqui. Vamos clarear. Aqui, o objetivo é sempre teste bastante, sabe? Porque não adianta dizer, aqui vai dar para aplicar dessa forma, ou esse aqui vai dar para aplicar dessa forma, porque cada um tem a sua forma de se lidar. Quando tu está trabalhando com elementos que são diferentes entre si, não adianta eu tentar te passar uma regra básica de como vai ser ou como não vai ser. O importante é que tu consiga sobrepor essas imagens de forma que fique isso de forma que fique isso a coisa mais natural possível. Por exemplo, aqui, vocês podem ver que ele ficou meio recortado, ele ficou com a aparência recortada. Aqui, entendem? Dá para perceber que ele está com a aparência recortada. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tornar isso uma coisa mais sutil. Vamos passar um smudge aqui e tirar um pouquinho dessa impressão. A mesma coisa aqui, nós estamos trabalhando com uma bola de fogo. Essa é a ideia, que ela não é perfeita. Então, se ela não é perfeita, não adianta a gente fazer um ciclo perfeito. A mesma coisa vale para o entorno dela. Certo? Aqui a gente tem um efeito. Vamos de repente duplicar esse aqui para definir melhor. Que assim a gente consegue dar uma forma melhor a essa chama. Esse círculo de fogo, aliás. Então a gente começa a moldar realmente uma bola de fogo e não pura e simplesmente um círculo com um monte de coisa. Aqui na volta tem algumas camadas que estão meio mal cortadas. Quem sabe duplicar essa aqui?
Então aqui a gente já consegue ver que ela já começou a tomar mais um círculo, uma bola de fogo, digamos assim, um pouco mais real nesse ponto. Né? Ela já não está mais tão irreal como estava anteriormente. Aqui a gente já consegue, quem sabe poderia o seguinte, para definir justamente esse globo de fogo, a gente poderia utilizar poderia usar uma cor mais escura na borda para tentar definir esse globo, né? Então a gente bota aqui, e aí aqui a gente vai apagando. Aqui bota com soft light. Tira um pouquinho da saturação. E aqui nós vamos moldando ela até chegar ao ponto que a gente tem um círculo de fogo, digamos, que esteja bem condizente com o que a gente está imaginando. Eu acredito que para esse tutorial já esteja perceptível. Então o que a gente tem aqui? A gente tem um globo, de uma bola de fogo, digamos assim, que, enfim, parece que o mago aí está soltando essa bola de fogo, mas o que está aparecendo aqui? É que isso aqui não está na cena. Ele simplesmente parece estar segurando uma tocha, só que não é essa a intenção, porque a imagem não está passando isso. O que está faltando? Se vocês analisarem bem, a luz que está iluminando essa mulher aqui, ela não é amarela como deveria ser, entende? Então o que está acontecendo aqui? O que a gente precisaria para tornar isso algo mais próximo do real? Vamos aplicar algumas ferramentas aqui, tá? Para tentar tornar isso uma coisa mais palpável. Deixa eu só recortar aqui rapidamente, porque tem algumas que ficaram meio mal cortadas, então ela não vai dar um efeito muito legal lá na frente. Deixa eu só fazer uma parte de recortes aqui. Então eu fiz o quê? Eu adicionei uma camada em Soft Light, né? Joguei por cima dessa camada de fogo, e ele já começou a parecer que já parece que não começou agora, ele está inserido na cena. Vocês podem ver, olha a diferença que dá disso para isso aqui. Então aqui ele já começa a parecer que foi colocado mesmo, tá? Então vamos tentar trabalhar em cima disso aí. A gente tem um círculo de fogo, a gente tem que parecer com que ele esteja interagindo de fato com o personagem, como é esse caso aqui, certo? Então, vamos fazer o seguinte, vamos ir adicionando camadas de brush por cima. Para ir criando justamente essa aparência do fogo real, né? E a gente pode fazer o seguinte. Diminuindo um pouquinho a opacidade e adicionando no resto, aqui mesmo na parte de baixo. Sempre um tom escuro, juntamente com um tom claro, aqui um tom claro mais embaixo. E aí o que a gente vai fazer? Assim como a gente percebeu que de repente as cores da pessoa que está sendo iluminada não estão tão condizentes com o fogo que está sendo gerado, vocês percebem que aqui, nas áreas de luz, ela ainda está muito falso ou muito pouco iluminado como poderia. Tu imagina alguém que está perto de um globo de fogo desse aqui, está simplesmente com um pouco de luz que ele está em volta do corpo dele, né, nessa parte iluminada. Então o que a gente vai fazer? É pegar essas partes onde há iluminação direta. Vamos fazer a seguinte análise disso aqui, só para que fique mais claro. Eu sei que eu estou indo um pouquinho mais rápido, mas é para que não fique tão extenso assim o vídeo. Presta atenção. A luz que esse globo está emitindo é essa aqui, Tá? O que acontece? Essa em vermelho aqui, essas flechas em vermelho, são as luzes que esse globo está produzindo. As luzes originais da imagem está vindo prioritariamente daqui. Certo? Então, o que a gente tem? A gente tem um conflito. Por quê? Porque essa área aqui
teoricamente, não deveria estar sendo iluminada, concordam? Por quê? Porque essa área aqui, simplesmente não tem como a luz atravessar, fazer uma curva e iluminar ele aqui. Vocês estão entendendo? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar arrumar uma forma disso aqui passar um pouco mais imperceptível. Ou seja, a gente diminui um pouco a iluminação que tem desse lado de cá, para que isso fique mais, fique mais perfeito, digamos assim, a questão da iluminação, certo? Vou tentar uma coisa aqui. Isso aqui acho que não vai dar tão certo. Vou tentar fazer o seguinte. Vamos pegar a imagem principal e trabalhar em cima dela, tá? Então a gente vai selecionar exatamente a mesma camada que estava ali. Aqui é uma por cima. E vai ir trabalhando justamente o escurecimento dessa parte daqui. Certo? A gente tem que cuidar para isso não ficar irreal. Tá? Vamos duplicar essa camada. Vamos pegar o Burn Tool, usar para clarear a parte clara. Ó. Então essa parte aqui é uma parte que ela, teoricamente, ela tem que estar escura. Né? Então vamos trabalhando justamente isso. Vamos colocando ela um pouco mais no escuro. De repente a gente pode fazer o seguinte, ó. Para que isso fique um pouco mais real. Aqui vocês conseguem ver exatamente o ponto de luz que eu comentei, ó. Vocês conseguem ver que ele está vindo de cima? Quando tu realça justamente esses pontos, fica muito claro de onde está vindo a iluminação. Então, nesse caso aqui, não há dúvidas quanto a isso. Tá? Mas vamos focar a nossa atenção justamente nesses pontos aqui. Ó. Então, vamos trabalhar a questão da sombra. Tá? Para que isso fique o mais sutil possível. Ou seja, para que não pareça que foi forçado o sombreamento que foi feito em cima dessa moça. Algumas coisas a gente deixa. Para não ficar muito estranho isso aqui. Vou deletar de repente essa parte aqui. E vamos ver como é que ficou a continuidade. Ó, então aqui vocês podem ver que já começa a ficar uma coisa um pouco mais real. De repente a gente poderia escurecer um pouco mais para o entorno da imagem, justamente para poder dar um destaque melhor nesse ponto aqui. Então aqui a gente começa a concentrar o ponto de luz. Então o que eu estou fazendo basicamente? Eu estou tentando concentrar o ponto de luz, ou inverter um ponto de luz, em um lugar que teoricamente ele não deveria estar. Ou seja, nós pegamos uma imagem que tinha um foco de luz em outro ponto, e eu estou tentando transformar um outro ponto nesse foco de luz, entende? Então esse é um trabalho bem interessante. Quando tu está fazendo manipulação de imagem, em muitos casos acontece isso. Por quê? Simplesmente porque dificilmente tu vai ter a imagem perfeita. Quando eu digo imagem perfeita, é aquela imagem que o foco de luz está perfeitamente no lugar onde deveria, ou seja, uma imagem pensada. Né? A não ser que esteja trabalhando numa agência de publicidade ou alguma coisa do gênero, que já tem essa imagem pronta, provavelmente tu vai ter que suar um pouquinho para conseguir fazer ela parecer real. Então aqui a gente já conseguiu adicionar isso. Vamos usar uma outra técnica bem interessante, que é o Selective Color. Eu sempre faço questão de usar isso aqui. Como a maioria dos pontos aqui eles são em branco, vamos tentar inverter isso aqui para o amarelo. Ó, então aqui, ó. Então a gente tem pontos... Deixa eu dar um zoom maior. Esse aqui era o tom original. Percebam aqui no branco. Quando eu fizer isso aqui, ele puxa para o roxo. Quando eu fizer isso aqui, ele puxa para amarelo. Quando ele puxa para amarelo, nós estamos trabalhando com um tom de amarelo, um tom de claro, muito mais próximo daquilo que é o que a gente quer. Né? Aqui a gente pode trabalhar mais um pouquinho. Ó, outros tons. Ó, aqui provavelmente seria mais próximo.
Também é interessante, já que a gente está trabalhando com isso aqui, usar o próprio amarelo, né? Utilizar as cores do amarelo, do vermelho, que está bem presente nessa imagem. E dá para não deixar ela tudo muito vermelho, né? Até dá para diminuir um pouquinho depois a camada que foi adicionada no overlay, o vermelho. A gente pode tirar um pouquinho da opacidade dela para que ela não fique muito saturada em vermelho, né? E aqui a gente vai adicionar alguns outros detalhes, tá? São detalhes que vão fazer a diferença. Vamos deixar para uma outra situação. Aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai usar essas áreas aqui que estão muito próximas do fogo. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai dar um destaque, vai adicionar alguns brushes aqui, que são principalmente essas áreas de luz. Estão vendo que eu estou colocando principalmente por cima das áreas claras? Então, essas aqui são as áreas que teoricamente o fogo estaria iluminando e tal, então é uma área que ela tem que estar com um tom um pouquinho diferenciado. Então aqui a gente vai fazer alguns testes, né, de qual seria a configuração de camada ideal para que isso fique mais próximo do real. A gente pode adicionar um soft light em amarelo, pode adicionar um vermelho também, para que fique um efeito um pouquinho mais próximo disso aí. E aqui a gente vai dar mais uma trabalhada, porque fogo é um negócio que geralmente tende a matar por gerar muita sombra. E vai trabalhar um pouquinho mais as cores para criar um reflexo ainda maior nesse ponto. Um detalhe de repente interessante é a gente fazer uma espécie de pintura manual, digamos assim, né, na imagem, ó, na mulher, na moça, né, considerando que esses aqui seriam os pontos de luz que estariam sendo iluminados. Então a gente cria um brush basicamente por cima disso, e aqui com o smudge a gente vai definindo justamente a iluminação, para parecer que essa sombra realmente está sendo gerada aqui por cima dela, enfim, iluminando ela, né? Aqui embaixo, com uma área que está diretamente sendo iluminada. Isso é uma técnica bem bacana, tá? Que faz diferença, porque dá uma impressão de realidade muito maior nesse ponto. Sempre tem que tomar cuidado para não parecer uma coisa muito estranha. Olha a diferença que dá. Então aqui a gente conseguiu criar uma área que teoricamente estaria mais bem iluminada. Eu estou tentando pincelar os efeitos. Claro, tu quer um efeito real, realmente, quer uma coisa um pouco mais real ainda do que isso. Teoricamente, o trabalho é esse, só que é um trabalho mais dedicado assim, ó. Em todas essas áreas que estão iluminadas, você pode fazer um trabalho como esse aqui. Ou seja, pode fazer um trabalho de iluminação, pode fazer um trabalho não sei se daria para chamar isso de pintura, né? Mas é um trabalho que exige um tempo, exige uma dedicação, uma certa dedicação, para que o efeito fique bem próximo assim, do real, né? Vamos aplicar isso aqui, para pensar que eu errei. Está aí criando. Ó, então a gente criou uma espécie de iluminação no rosto da moça. E olha a diferença. Ó. Entende? Aqui tem um detalhe que a gente tem que melhorar. Isso aqui
é tempo de dedicação em cima, né? Então a mesma coisa a gente poderia fazer de repente nessas áreas que estão iluminadas aqui, ó. A gente poderia desenhar justamente isso aqui. Usar um tom de laranja, ó, e desenhando essa iluminação por cima da roupa da moça. Aqui já entra realmente numa parte um pouco mais até de pintura digital. Eu não sou um grande especialista no assunto, tá? Provavelmente tem muitos até que estão assistindo que fariam isso de uma forma diferente, mas é simplesmente para dar uma noção do pessoal o que pode ser feito, né? Para, como eu falei, tornar isso uma coisa mais fiel e tal. Então aqui tu pode ir adicionando, ó. Pode ir adicionando essas camadas, né? E quanto mais você for adicionando, maior é a fidelidade com o possível efeito de fogo, né? E mais próximo do real, como eu falei, ele vai começar a aparecer. Aqui a gente pode de repente reduzir um pouquinho, para não ficar exagerado. Então o que a gente tem até o momento? Vamos dar uma olhada? Ó, a gente tem isso, a gente já conseguiu chegar nesse ponto aqui. Ou seja, criou já um efeito bem próximo do que é o que a gente quer. Tá? O que poderia ser otimizado, poderia ser melhorado aqui? Essa parte da mão dela é uma coisa que está chamando bastante atenção, porque se vocês perceberem, teoricamente a mão era a coisa que mais deveria estar iluminada, correto? E, no entanto, ela ainda está muito escura. De repente, se nós fizéssemos... Vou tentar clicar aqui algumas vezes, só para que não fique tão desproporcional assim. Tá? Então, aqui a gente vai adicionando. Eu vou pegar outra camada aqui para ir adicionando alguns efeitos que eu acho que são interessantes da gente trabalhar, mais a título de experimentação, mais a título de exemplo mesmo, né? De como é que a gente poderia adicionar efeitos aqui que tornassem isso uma coisa mais palpável. Ó, a gente adiciona alguns efeitos aqui. Alguns detalhes, né? Isso fazem a diferença, digamos assim, na hora do efeito. Seria interessante, de repente, adicionar um Sharpen especificamente para esses detalhes, também fica bacana, dá uma realçada. Então, tu adiciona um Sharpen específico para isso aqui. Ó. Vai deletando que já está repetido. Vai adicionando cada vez mais efeitos. Bom, aqui para também não ficar repetido, não ficar aparecendo um padrão, pode inverter algumas coisas. De repente usar um smudge aqui para dar uma desassociada. Né? Tudo efeito que vai aparecer e vai dar uma cara ainda mais interessante ao que a gente está trabalhando. Aqui vamos tentar duplicar esse select color. Ficou demais. Retornar. Aqui tem que cuidar também esse globo de fogo para não parecer muito saturado. Né? Tem que tomar cuidado com isso. Deixa eu só diminuir um pouquinho a questão da luz aqui, que ficou meio mal recortado. Para ficar um pouco mais perfeito nesse ponto. Então, a gente já criou, já conseguiu criar isso aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos adicionar um photofilter aqui, para ver o que acontece. Ó, a gente conseguiu agora adicionar um photofilter, tá? Ele adiciona uma camada de cor por cima de toda a imagem, que favorece bastante o que a gente está trabalhando.
Eu tenho algumas, nós adicionamos algumas coisas aqui, mas eu estou achando que isso aqui está um pouquinho escuro demais. Então o que, que a gente, essa parte de cima principalmente, vamos tentar fazer o seguinte, ó, vamos tentar utilizar essa parte aqui em cima. Vamos deletar essa parte de baixo. Só para que isso fique mais, um pouquinho mais iluminado em cima e não tão escuro, né? Então, a gente já tem aqui a imagem com a edição, né? Aqui sempre é interessante de repente adicionar um verde para contrapor isso, para que não fique muito um tom de laranja único, né? E aqui pode ser adicionado outras coisas, por exemplo, a gente pode adicionar um efeito bem legal também de luz que pode ser utilizado, são esses pontos, que são basicamente brushes, né, menores, que eu adiciono na volta do fogo. E aí eu vou mostrar também que é o segredo, sempre uma base forte, né, mais efeitos na base, que vão teoricamente se dispersando lá em cima, né. Aqui a gente vai dar um afterglow nele, que é para justamente aplicar o efeito. E o que vai ficar legal também é a gente colocar isso embaixo das outras camadas. Daí o efeito de luz que foi utilizado lá, ele acaba pegando melhor nesse ponto aqui, né? Um pouquinho. Esse. Tem que tirar esse que ficar muito grande, o interessante é não exagerar muito na questão dos tamanhos também. A gente diminui. Se não ficar muito legal, você pode ir deletando, para não parecer exagerado. Então usar principalmente os menorzinhos, que dá um efeito mais interessante. Certo? Olha que bacana que está ficando. Legal, né? Então, a gente vai trabalhando justamente nisso aí. Um efeito que também eu acho bacana, vamos tentar adicionar aqui. Como eu falei, a questão de repente usar um outro tom, por exemplo, um verde ou alguma outra coisa. Tentar adicionar aqui isso aqui só para ver se eu consigo passar o que eu quero dizer. Então, de repente, usar um outro tom aqui na volta acaba valorizando o contraste da imagem. A gente pode trabalhar em cima disso aqui agora. Um pouco mais claro para o azul, tirar um pouquinho da opacidade, se ficou muito azul. De repente, tirar essa parte daqui. Tentar pegar a imagem novamente. Vamos ver qual é que a gente tem aqui que a gente deve usar. Essa aqui a gente não usou. Vamos tentar colocar ela de alguma forma aqui. Para ver se a gente tem um resultado interessante. Nós poderíamos, quem sabe, para fazer o seguinte. O que vocês acham se a gente adicionasse nos pés do personagem isso aqui? Vamos ver se dá certo. Vamos ver como é que a gente poderia... Aliás, não vamos adicionar nos pés, vamos adicionar nas mãos, na outra mão dele. Então vamos adicionar nessa outra mão dele. Tá? A gente vai fazer o seguinte. Vai deletar. Sempre é interessante assim, quando você está trabalhando principalmente com mãos e movimento, é tu fazer o fogo que acompanha justamente o movimento das mãos, né? Então vamos... Aqui, por exemplo, vocês podem ver que ele está um pouquinho errado, né? Ele está seguindo o fluxo que ele vai para cá, depois vai para lá.
E teoricamente isso não é o mais indicado justamente por não estar natural, né? Então aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos seguir o fluxo, criar esse fluxo um pouquinho mais condizente, né? Para que fique um efeito, como eu falo, mais real nesse ponto. Então aqui a gente adicionou. Claro que aqui a gente vai começar a trabalhar com alguma coisa que pode mais nos complicar, porque depois da gente ter feito tudo com iluminação, todo um trabalho de definir os pontos principais, e aqui, essa questão desse escurecimento que a gente fez, ó, depois da gente ter feito tudo isso aqui, inventar de mudar agora pode acabar prejudicando mais do que favorecendo. Então, mas é só para que vocês saibam que a gente poderia trabalhar também um outro ponto de luz, um outro foco de luz, e aí o trabalho começa a voltar a ser o mesmo que a gente tinha começado a fazer antes. Entendeu? Todo ponto de luz, todo foco de luz tem que ser trabalhado novamente, né? Ó. Adicionar mais uns efeitos aqui. Pegar uma imagem, criar algo um pouco mais impressionante nesse ponto. Certo? Então, olha que legal que ficou. Já dá para criar um. Ó. Aqui a gente pode colocar uma tipografia também. Sempre uma que eu acho interessante utilizar. Já utilizei em outros casos. Simplesmente complementar a imagem. O que fica condizente com o que a gente está elaborando. Então, olha que legal que ficou. Legal, né? Olha a comparação do antes e do depois. Então, assim, ó, claro que existiriam muitas outras coisas que a gente poderia adicionar aqui e que poderia fazer esse efeito ficar mais perfeito, ficar diferente, né? E aprofundando, como eu sempre falo, quanto mais dedicação houver para tentar tornar isso real, mais interessante tu vai conseguir deixar as imagens, enfim, tudo que tu trabalhar. Então, se há uma dedicação em tornar isso possível, com certeza o resultado que tu vai ter vai ser bem bacana. Então eu espero que tenham gostado. Aproveita para curtir o nosso canal no YouTube, Pixelix Cursos. Tem vários outros tutoriais. Eu estou sempre postando coisas novas, dicas, tutoriais, sempre coisas bacanas, dúvidas podem ser tiradas justamente por lá. E espero que vocês acompanhem o trabalho que a gente tem feito, participem, dêem opinião, digam o que acham, que tomara que a gente possa conseguir adicionar muitos outros tutoriais aí, fazer com que a aprendizagem de todos seja bem favorável e bem boa nesse ponto. Obrigado pela atenção e até a próxima. Um abraço.